Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dominique Rumo aos 50, nesse programa em que eu tenho a oportunidade de receber convidados que fazem parte aí da história do Colégio Dominique, esse colégio tão marcante aqui para a nossa cidade, que caminha então para completar 50 anos de atividade aqui, marcando a vida de muitas pessoas, muitas famílias, muitos ex-alunos, dos quais eu sou um deles. E hoje vou receber um ex-aluno e atual pai de aluno também, na verdade um casal aqui. O João e a Thaís estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. A gente vai bater um papo falando da experiência do João e agora de vocês enquanto pais da Giovana, aluna do Colégio Dominique, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá, vou começar com o João então. Thaís, daqui a pouco você me ajuda. Mas para relembrar então a sua experiência, você pegou o Colégio Dominique em 3 fases, então? Viu? 3 fases. Desde a Cunhambebe, como é que foi? Peguei o final da Cunhambebe, peguei na Maria Alves e peguei lá no Jardim Carolina. Então viu o crescimento da escola fisicamente aí acontecendo, né, ao longo aí da sua jornada enquanto aluno. Que lembranças você tem em cada um desses 3 lugares? Então, vou começar lá na Cunhambebe, você devia ser um João bem pequenininho. Mas o que você lembra de lá? Ainda pequeno, né, ali próximo por causa da Proaninha? Eu lembro muito pouco de lá, eu lembro mais da ida pra lá e tal, por conta de ter menos de 3 anos ou ter 3 anos. Eu lembro um pouco mais da Maria Alves. Meus pais tinham sorveteria na frente, então aquela lembrança ficou de eu sair da sorveteria e estudar, sair do colégio, voltar para lá. A gente estava falando aqui antes, né? A infância marca muito. Eu tenho lembrança da professora no portão cantando o nome do aluno que o pai vinha buscar ali. O trânsito era menos caótico na Maria Alves, parava lá, minha irmã chama Ananda, e a professora falava, Henrico e Ananda. Então eu sabia que eu tenho essa lembrança, assim, a voz da professora falando e cantando no portão. Assim. Eu tenho muito do Celcinho animando a sala. O Celcinho, na época, ele ia nas salas, ele brincava com as crianças. Que legal. Era uma coisa assim que ficou gravado. E você, então, viu essa mudança para esse espaço? E para a criança chegar num espaço novo, né, tudo diferente, tudo maior, né, é marcante. É a lembrança que eu tenho quando mudou daí lá para o Jardim Carolina, né? Lá você fez ensino médio? Lá eu fiz o ensino médio. Lá, putz, era demais, né? Tinha um baita de um espaço, tem até agora um baita espaço. Na época tinha uns gansos que corriam atrás da criançada. Corriam atrás da gente. Na verdade, eu nem sei se corria ou se tinha uma lenda que não provoca o ganso que ele corre. Nunca ele correu atrás de mim, mas tinha essa história. Não provoca o ganso que ele corre atrás de você, né? Mas a gente tem essa experiência, né? Essa vivência num espaço mais amplo, com convivência com natureza, isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Lá era muito gostoso, até agora, né? E daí, terminando o ensino médio, você mudou para São Paulo, lá conheceu a Thaís? São Paulo, conheci a Thaís em São Paulo. Fiz faculdade e tal, trabalhei, fiquei 20 anos em São Paulo. Na pandemia a gente voltou. E eu daí conheci a Thaís e Giovana. Thaís e Giovana vieram para cá, então a Giovana, filha de vocês, hoje tem 8 anos, estuda desde os 3 lá. E daí uma preocupação das famílias quando mudam de cidade, ainda mais quando vem de uma cidade maior, teoricamente mais estruturada para uma menor, onde é que meu filho vai estudar? Você tinha essa questão, Thaís? Tinha, porque eu não conhecia nada de Ubatuba. Até então a gente vinha para passar fim de semana, férias de trabalho. E eu não conhecia nada, literalmente nada. Antes do João, eu nunca tinha vindo para Ubatuba. Então o João te apresentou coisas boas, né? Na nossa casa, cidade. A gente sempre ia para o outro litoral. Então ele me trouxe para cá, mas eu não conhecia nada. Ainda mais no meio da pandemia. Com que idade, mais ou menos? Ela veio para cá com 2 anos e meio. A então gente veio em março. Ela tinha 2 anos e meio. Antes de mudar, já estava nessa, já preciso pensar uma escola, já estava olhando lá em São Paulo ainda antes de vir? O que era que você estava procurando numa escola quando você começou a procurar lá em São Paulo ainda? A qualidade de ensino, né? Lá em São Paulo é muito isso, é a qualidade de ensino. Eu falo que São Paulo é tudo muito prisão, né? As escolas
São todas E fechadas. mesmo muito pequenininhas, as crianças já começam nessa de, claro que é importante, mas um desempenho assim, né? Uma competição muito Onde forte. a gente morava, as escolas até são grandes. Só que é muito isso, assim, quantas línguas que vai passar, é tudo muito focado já. A criança está com 3 anos, mas já está vendo lá na frente Então, o que a gente via era isso. Qual que vai ser melhor? E tínhamos visto algumas, mas aí, em dezembro, começou a falar de doença, não sei o que lá. O João sempre gostou muito disso, de sobrevivencialismo e tal. E ele começa a comprar coisa, porque isso daí vai virar pandemia. Tinha a ver com uma das áreas que você estudou, né? Você me contava que estudou um monte de coisa, inclusive isso. Comex e bioquímica, e aí... Tudo a ver, né? Porque tinha ali tanto a parte biológica quanto o impacto que isso vai ter. Você antecipou o que ia acontecer, de certa forma? Eu achava que ele estava meio doido, mas tudo bem, assim, né? Quando começou isso em novembro, eu falei, olha, vamos começar a comprar comida e tal, vamos começar a estocar. E aí fevereiro começou os primeiros casos, começaram. Aí eu já avisei, falei, vai fechar tudo. E vocês vieram tão logo no começo da pandemia? No primeiro dia que fechou. Março, então, né? Foi quando, na época, era o Dória, né? E ele como ele trabalhava em loja de shopping, ele falou numa quinta-feira que até a próxima segunda todos os shoppings teriam que encerrar as atividades por 15 dias. E aí a gente só esperou, isso era quinta, e na sexta ele ainda esperou para ver o posicionamento, porque teve uns que já fecharam na quinta mesmo, mas tinha esse delta, tinha até segunda-feira. Aí ele ficou só aguardando quando... Então tudo aquilo que você estava pensando, minha filha vai estudar nessa escola aqui ou nessa, mudou, peraí, vamos reorganizar a vida, reorganizar numa cidade nova, Ubatuba. Imagino que nesse primeiro momento outras prioridades tomaram conta até se organizar, mas chegou um momento e falou, peraí, precisamos encaminhar a Giovana para a escola. Porque nós morávamos em condomínio fechado. E ele falou, tudo bem, né, mas pensa, num condomínio fechado vai acabar o pessoal querendo sair na rua para tomar um ar, não sei o que. Ele ficou meio... Falou, não, vamos para Ubatuba, porque lá a gente vai estar sozinho, literalmente. Né? Tinha essa facilidade de já ter a casa dos pais dele e tal. Conhecia então, um pouco aí a gente veio para cá e ficamos só nós 3, nosso cachorro, literalmente, cumprindo, assim, com bastante medo, porque... Né? E quando isso foi se reorganizando, né, e as escolas aí voltando a funcionar, ainda que online, com que idade, quanto tempo depois, que idade a Giovana estava, quando vocês falaram, não, agora a gente precisa encaminhá-la para a escola mesmo, e começaram a trazer esse assunto, reorganizando a rota para ela estudar aqui em Ubatuba? Já no fim desse mesmo ano, né? Porque aí já estava começando a querer liberar uma coisa ou outra, daí a gente falou, bom, vai voltar à escola, ela já estava na idade, né? Aí ele falou assim, não, vai ser no Dominique. E aí falou com o meu sogro também, meu sogro tá aí, fica tranquilo e tal. E aí já ligaram para falar com o Celcinho, nós fomos lá basicamente só para fechar, né, assinar e tal. Porque já tinha esse recall, chamamos assim. E estava ainda tudo muito João. fechado, então assim, eu só conhecia ali a entrada depois do portão e o Celcinho. Foi isso. Foi a primeira impressão. Então, o Celcinho, e ele conheceu o espaço da escola. E daí, naquilo que você falou, em São Paulo, tudo muito fechado, ainda que grande, fechado, né? Quando você viu aquele espaço, já imaginou? Acho que vai ser um caminho diferente, mas interessante para a Giovana. Ela sempre foi apaixonada por animal. É uma coisa assim dela desde... Não sei também se... Porque quando ela nasceu, a gente já tinha nosso cachorro. Então, ela sempre teve contato. Então, quando eu vi aqui, eu falei, é o lugar da Giovana. Porque ela é alucinada, assim. Seja um passarinho, seja qualquer coisa, ela falou que ela quer ser veterinária, inclusive de leões. Veterinária de leões? Olha, corajosa, Giovana. Então ela sempre gostou. Dali eu falei, bom, não conheço mais nada, né? Mas só de ver aquilo ali é outra coisa. Você vê o que eles podem correr, o que eles podem brincar, o contato com a natureza, que em São Paulo não tem, né? São Paulo é... E daí já se vão 5 anos, então, da Giovana lá na Dominique. Como é que tem sido essa caminhada, essa trajetória, tanto dela quanto de vocês? Porque o aluno acaba puxando toda a sua família para conviver com outras famílias, criando ali uma comunidade, né? Como é que foi a construção, tanto da Giovana lá na escola, quanto da relação de vocês com outros pais ao longo desses anos? Eu falo que eu renasci aqui, né? Porque
por conta dela que eu tenho uma outra vida. Um lugar totalmente que eu não conhecia. Então, ele já passou a infância dele aqui. Aí acaba reencontrando um amigo, outro amigo e tal. Para mim era tudo novo, do mesmo jeito para ela. E aí, depois que voltaram as aulas, porque no começo era online. Online. Quanto tempo ela ficou online? 6 meses. Aí quando voltaram as aulas, que foi depois das férias, né? O aniversário dela foi o primeiro da sala, né? Que é setembro. E daí que todo mundo meio que se conheceu. Que legal. As crianças que foram, os pais. E foi daí que a gente começou a conhecer as pessoas. E eu falo que hoje, né, o meu ciclo de amizades é basicamente da escola por conta da Giovana. Não tem, assim... Então acabou que a escola acaba sendo assim um vetor de socialização, né? Ainda mais para quem está numa transição como vocês e a Thaís ainda sentindo isso, Pra mim foi... ainda mais. João, para você reencontrar esse ambiente, sei lá, 20 anos depois ou muitos anos depois, como é que foi ver a escola aí no mesmo lugar, mas diferente, maior? Você sentiu ainda aquela mesma essência, aquele mesmo jeitão da Proaninha de transformar tudo numa família, seja pequenininho lá na Cunhambebe, seja num espaço maior? Ainda a mesma coisa, assim, a primeira impressão é emocionante, né? Porque você fala, nossa, eu passei tanto tempo aqui, era tão gostoso e, tipo, hoje eu vejo ela tendo a mesma sensação de, olha que delícia, cheio de bicho, muitos amigos. Então, assim, ali me traz muita lembrança de amizades que ficaram, que continuam sendo muito meus amigos. E assim, o Celcinho, a Proaninha, sem palavras. E você está proporcionando para a Giovana construir esse tipo mesmo de memória, né? A Giovana, a gente chama todo mundo de Proaninha, mas eu sei que para ela já é até vó Aninha, tem uma história ainda dela ter acolhido vocês e trazido para esse lugar ainda mais próximo, mais familiar. Como é que foi isso, Thaís? Foi muito importante, porque faziam poucos meses que tinham voltado às aulas presenciais e a minha avó veio a falecer e ela era muito grudada com a minha avó, né, com a bisa dela, assim como eu. E eu estava muito mal, foi numa terça-feira. E aí a gente falou, vamos levar a Giovana para a escola, porque aqui ela vai se tocar, né? É criança. Na escola pelo menos distrai, né? Distrai, não vê, porque vai perguntar por que a mamãe tá chorando, por que o papai tá triste e tal. E a gente foi, eu tava com o olho, né, inchado e a Proaninha lá esperando os alunos entrarem. E aí ela percebeu, ela falou assim, o que aconteceu? Aí a Giovana entrou com a professora e aí a gente contou para a Proaninha. A Proaninha falou assim, olha, eu sei que eu não vou chegar perto de ser o que sua bisa era o que sua avó era para você, mas se você aceitar, agora você tem essa avó aqui. E aí eu caí em lágrimas e até hoje eu falo, não tem um dia que quando ela tá ali na sala, seja na entrada, na saída ou nos dois, que eu não vou lá e abraço e eu... Isso é muito a essência do que é a escola, né? Do que é o colégio. A Giovana também é a avó. É o que a gente escuta. De novo, eu vivi do que a gente escuta a cada semana quando eu recebo aqui os convidados. Assim, é claro, tem essa preocupação com a formação, isso é importante, das crianças, sem dúvida, mas transborda para além disso, não só no espaço, mas nas relações, no carinho, no cuidado, né? E para a gente ir encerrando, eu queria fazer uma pergunta para os dois, uma pergunta que eu costumo fazer para todos os entrevistados. A gente está aqui recontando a história do Colégio Dominique, desses 50 anos, e vocês dois já fazem parte dessa história. Então, a história do colégio tem o João, tem a Thaís lá. E na vida do João e da Thaís, que lugar o Colégio Dominique tem, começando com o João? Nossa, um lugar enorme no coração, assim, uma coisa que eu era muito de aprontar, então a Proaninha pra mim é uma santa. Com essa cara de bonzinho que você tem, João? E sua mãe, eu sei que ela é rígida. Mas, assim, ela é praticamente família ali, né? A Proaninha, a Celcinho, são praticamente uma família pra gente. Então, é um pedaço enorme no coração, não tem nem como percentuar isso, né? Bonito. Thaís, pra você? Eu acho que pra mim eles têm um lugar, assim, de estrutura. Porque foi não só a minha estrutura, mas a estrutura da minha filha, quando estava tudo tão esquisito, não só pra gente, mas acho que pro mundo.
e você ser abraçado assim, sem nem ser conhecido, por mais que tinha o João, né? Sou a esposa do João, mas é diferente. Ela nunca tinha me visto antes. E do jeito que ela abraçou a mim e a minha filha, eu acho que não, é como se fosse hoje a minha avó e a Bisa mesmo. Depoimento muito bonito. Gente, obrigado por terem vindo aqui contar um pouco da história. Adorei conhecê-los, conhecer a Giovana também, conversar um pouco mais. E esse foi mais uma edição então do Dominique Rumo aos 50. A gente tem sempre aqui convidados, muitas vezes com histórias emocionantes, como a gente ouviu hoje, contando aí a história dos 50 anos desse colégio. A gente torce que venham muitos mais e até a próxima edição então com mais convidados aqui a qualquer momento na Rádio Costa Azul, no Dominique Rumo aos 50. Até já! Você ouviu Dominique Rumo aos 50.